1. A sabedoria pode melhorar a qualidade de vida. Eclesiastes 7, do versículo 1 ao 10. A palavra-chave deste capítulo é melhor. E Salomão utiliza pelo menos 11 vezes. Seus ouvintes devem ter se espantado quando Salomão começou a descrever as coisas melhores que acontecem na vida da pessoa que segue a sabedoria de Deus. A mágoa é melhor que o riso. Versículo 1 ao 4. Se pudesse escolher, a maioria das pessoas preferiria uma festa de aniversário a um funeral. Mas Salomão aconselha o contrário. Isso porque a tristeza pode fazer mais bem ao coração do que o riso. A palavra coração é usada 3 vezes nestes versículos. Por certo, Salomão não era um homem taciturno, com um estilo de vida melancólico. Afinal, foi o rei Salomão quem escreveu Provérbios 15, versículo 13, versículo 15, Provérbios 17, versículo 22 e Cantares de Salomão. O riso pode ser como um remédio que cura o coração quebrantado, mas a tristeza pode ser como um alimento nutritivo que fortalece o seu interior, que fortalece o ser interior. A tristeza pode ser como um alimento nutritivo que fortalece o ser interior. Poucas pessoas percebem que uma vida equilibrada tem ambos: tristeza e riso. Uma vida equilibrada tem ambos. Há tempo de rir. Eclesiastes 3, 4. Comecemos com a declaração estranha de Salomão de que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Versículo 1. Essa generalização não deve ser considerada fora do contexto da declaração de abertura, segundo a qual a reputação, fama ou nome de uma pessoa é como um perfume aromático. O original apresenta um jogo de palavras, pois em hebraico nome é shen e unguento é shemen. Nossa, perdoa meu hebraico. Com certeza está errado. O rei usa essa mesma imagem em Eclesiastes 10:1 e também em Cantares 1:3. Salomão não está contrastando o nascimento com a morte, nem sugerindo que é melhor morrer do que nascer, pois não se pode morrer sem antes ter nascido. Seu contraste se refere a 2 dias importantes da existência humana: o dia em que uma pessoa recebe seu nome e o dia que esse nome aparece no obituário. A vida que transcorre entre esses 2 acontecimentos determina se esse nome deixará para trás um aroma agradável ou um mau cheiro insuportável. Isso não está cheirando bem. É uma frase meio rude, mas dá o recado. Se uma pessoa morre com um bom nome, sua reputação está selada e a família não tem com o que se preocupar. Nesse sentido, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. A vida chega ao fim e a reputação está definida. Salomão parte do pressuposto de que não há escândalos a serem revelados postumamente. De acordo com o antigo ditado, todo homem tem 3 nomes: aquele que recebeu dos pais, aquele pelo qual os outros o chamam e aquele que ele próprio faz para si. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Provérbios 10, 7, Provérbios 22, 1. Maria de Betânia ungiu Jesus com um perfume caro e seu aroma espalhou-se pela casa. Jesus lhe disse que seu nome seria honrado em todo o mundo. E essa promessa continua a se cumprir. Judas, entretanto, vendeu Jesus para o inimigo e seu nome é quase sempre desprezado. Marcos 14, do versículo 1 ao 11. Quando Judas nasceu, recebeu um bom nome, pois Judá quer dizer louvor, o mesmo nome da tribo real de Israel. Ao morrer, Judas havia transformado esse nome honrado em algo vergonhoso. Dos versículos 2 a 4, Salomão aconselha o povo a encarar a morte de frente e aprender com ela. Não diz que devemos nos preocupar com a morte, pois isso pode ser anormal. Porém, há o perigo de tentarmos evitar ser confrontados com a realidade da morte
Em decorrência disso, não levar a vida tão a sério quanto deveríamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Salmo 90:12. O pregador não está nos apresentando uma situação com duas possibilidades mutuamente exclusivas, mas sim pedindo que tenhamos equilíbrio. O termo hebraico para riso, no versículo 3, pode significar o riso de escárnio ou desprezo. Apesar de o humor sadio ter seu devido lugar, devemos nos guardar do riso frívolo, encontrado com frequência na casa da alegria, versículo 4. Quando as pessoas zombam da morte, por exemplo, normalmente é sinal de que a temem ou de que não estão preparados para ela. Trata-se de uma forma de fuga. O falecido Dr. Ernest Becker escreveu em seu livro vencedor do prêmio Pulitzer. Isso daqui que você está vendo. O conceito de morte, o medo da morte, assombra o animal humano como nenhuma outra coisa. É a motivação principal das atividades humanas. Atividades estas que têm por objetivo vencer a morte, negando, de algum modo, que ela é o destino final do ser humano. O rei Salomão sabia dessa verdade há muitos séculos. A repreensão é melhor que o louvor. Versículo 5, versículo 6. O rei Salomão compara os elogios dos insensatos com espinhos queimando numa fogueira. Ouve-se muito barulho, mas não se produz nada muito duradouro. Mais uma vez, Salomão usa um jogo de palavras. Do hebraico, canção é shir, panela e sir, e espinho sirim. Se assim permitirmos, a repreensão de uma pessoa sábia é muito mais proveitosa para a nossa vida do que a lisonja dos insensatos. É provável que Salomão tenha aprendido esse fato com o pai. Salmo 141:5. E sem dúvida eu enfatizo em Provérbios 10:17, Provérbios 12:1, Provérbios 15:5, Provérbios 17:10, Provérbios 25:12, Provérbios 27:5, versículo 17, Provérbios 29:1, versículo 15. O grande escritor inglês Samuel Johnson estava na casa do famoso ator David Garrick, e uma senhora célebre insistia em cobrir Johnson de elogios. Poupai-me, vos suplico, poupai-me, vos suplico, minha cara senhora, respondeu ele, mas, como diz Boswell, seu biógrafo, a tal senhora não desistiu. Por fim, Johnson a calou dizendo: caríssima senhora, considere consigo mesma o valor de sua lisonja, antes de distribuí-la tão liberalmente. O caminho mais longo é melhor que o atalho. Versículos 7-9. Cuidado com os caminhos fáceis, pois muitas vezes se tornam desvios difíceis e caros, que causam grande sofrimento. Em 1976, minha esposa e eu estávamos viajando de carro pela Escócia e um amigo desenhou para nós um mapa de um caminho mais rápido de Balmoral Castle para Inverness. Acabamos numa estrada muito estreita e perigosa, que o pessoal da região chamava de cotovelo do diabo, e ainda encontramos um ônibus e um caminhão de cimento. Nosso versículo daquele dia foi: vigiai e orai. O suborno parece ser uma forma de agilizar as coisas, versículo 7, mas, na verdade, transforma o sábio no insensato e alimenta a corrupção que já existe no coração humano. É muito melhor esperar com paciência e humildade para que Deus faça a sua vontade do que nos irar e exigir que as coisas sejam feitas à nossa maneira. Versículo 8, Provérbios 14:17, Provérbios 16:32, Tiago 1:19. O preceito melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Aplica-se quando estamos vivendo de acordo com a sabedoria de Deus. O começo do pecado conduz um final terrível, à morte. Tiago 1, do versículo 13 ao 15. Mas se Deus está no começo daquilo que fazemos, providenciará para que alcancemos o final com sucesso. Filipenses 1:6, Hebreus 12, versículo 2. O cristão pode apropriar-se de Romanos 8:28, pois sabe que Deus está atuando no mundo, cumprindo seus propósitos. Há um provérbio árabe que diz: cuidado
com os começos. Um bom começo normalmente garante um bom final. O filho pródigo começou com felicidade e riqueza e acabou passando por sofrimento e pobreza. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. José começou como escravo e terminou como um governante poderoso. Deus sempre guarda o bom vinho para o final. João 2,10. Mas Satanás começa com o que tem de melhor e depois conduz o pecador ao sofrimento e, por vezes, até a morte. O dia de hoje é melhor que o de ontem. Versículo 10. Quando a vida está difícil, ficamos impacientes e ansiosos por mudanças. É fácil ter saudades dos bons tempos de outrora, quando as coisas estavam melhores. No lançamento dos alicerces do segundo templo, os homens mais velhos choraram de saudade dos bons tempos do passado, e os rapazes cantaram porque o trabalho havia começado. Esdras 3, 12, versículo 13. Alguém disse que os bons tempos são a combinação de péssima memória com boa imaginação, e muitas vezes é o que acontece. O dia de ontem faz parte do passado e não pode ser mudado. E o dia de amanhã pode não se concretizar, de modo que resta aproveitar ao máximo o dia de hoje. Carpe diem, escreveu o poeta romano Horácio. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Isso não significa que não devemos aprender com o passado, nem nos preparar para o futuro, pois ambos são importantes. Significa que devemos viver o dia de hoje de acordo com a vontade de Deus, sem permitir que o passado nos paralise nem que o futuro nos hipnotize. Nas palavras do ensaísta vitoriano Hilaire Belloc, enquanto você está sonhando com o futuro ou se arrependendo do passado, o presente, que é tudo o que você tem, lhe escapa e desaparece.